O processo de realização pessoal tem 4 elementos. Há 3 melhor definidos, que são ter um objetivo, esforçar-se para alcançá-lo e atingi-lo. O quarto elemento é mais difícil de definir e pode não ser uma necessidade para todas as pessoas. Chama-se autonomia e será discutido mais à frente. As atividades se diferem em atividades vitais, que são aquelas atividades que importariam mesmo que você já estivesse realizado, como as necessidades vitais e espirituais, e as atividades de substituição, que são atividades artificiais que não têm um fim em si mesma e cujo objetivo principal é a realização pessoal. Podemos dividir os objetivos humanos em 3 grupos: os que podem ser realizados com esforço mínimo, os que podem ser realizados, mas só à custa de um esforço considerável, e os que não podem ser realizados adequadamente, seja lá qual for o esforço que se faça para consegui-lo. O processo de realização pessoal é um processo de satisfação de necessidades do segundo grupo. Quanto mais houver no primeiro e no terceiro grupo, maior será a frustração, a raiva, o derrotismo, a depressão, etc. Nas sociedades industrializadas modernas, as aspirações humanas naturais limitam-se ao primeiro e ao terceiro grupo, enquanto o segundo grupo tende cada vez mais a consistir de aspirações criadas artificialmente. Nas sociedades pré-industriais, as necessidades físicas recaem em geral no grupo 2. Podem ser obtidas, mas só com esforço considerável. Mas as sociedades modernas tendem a garantir as necessidades físicas de todos à custa de esforço mínimo, ou seja, as necessidades físicas são relegadas para o grupo 1, das que podem ser realizadas com esforço mínimo. Pode haver algum desacordo sobre se o esforço necessário para aguentar o emprego é mínimo, mas é usual nos empregos de classe média e baixa que o esforço que se exige é apenas o da obediência, quando não esforço físico. Raramente alguém tem que aplicar-se a sério, e mesmo assim praticamente não se tem autonomia no trabalho. Daí que este nunca sirva para desenvolver um processo de realização pessoal. São frequentes as necessidades sociais como o sexo, o amor e o status ficarem no grupo 12 em sociedades modernas, dependendo da situação do indivíduo. Mas, com exceção dos indivíduos que têm uma forte aspiração por status, o esforço requerido para satisfazer as aspirações sociais é insuficiente para satisfazer a necessidade do processo de realização pessoal. Assim, criaram-se certas necessidades artificiais, que se encaixam no grupo 2, que assim servem para a necessidade do processo de realização pessoal. Desenvolveram-se técnicas de publicidade e marketing que fazem muitas pessoas sentir que necessitam de coisas que seus avós nunca desejaram ou com as quais nem sonharam sequer. Sendo preciso considerável esforço para ganhar o dinheiro suficiente para satisfazer essas necessidades artificiais, elas são do grupo 2, as que podem ser realizadas, mas só à custa de um esforço considerável. Em larga medida, o homem moderno tem de satisfazer a sua necessidade do processo de realização pessoal pela busca de necessidades artificiais criadas pela indústria de publicidade e marketing e por atividades de substituição. Para muitas pessoas, talvez a maioria, estas formas artificiais do processo de realização pessoal não lograram êxito. Um tema recorrente nos escritos dos observadores sociais da segunda metade do século XX, após o processo de industrialização, é a sensação de falta de objetivos que sofre muita gente nas sociedades modernas. Aquilo que se chama de crise de identidade é, na verdade, uma busca de um rumo. Pode ser que o existencialismo seja, em grande parte, uma reação à falta de objetivos da vida moderna. Prevalece muito nas sociedades modernas a busca de realização, mas para a maioria das pessoas, uma atividade cujo objetivo principal é a realização, isto é, uma atividade de substituição, acaba por não trazer realização completamente satisfatória. Em outras palavras, não satisfaz completamente a necessidade do processo de realização pessoal e traz consigo o aborrecimento, a desmoralização, a fraca autoestima, sentimentos de inferioridade, derrotismo, depressão, ansiedade, culpa, frustração, hostilidade, as agressões a companheiros e filhos, hedonismo insaciável, distúrbios sexuais, perturbações do sono, problemas alimentares, dependência química, etc.
Falaremos agora da autonomia, que tínhamos deixado para ver depois. Autonomia, como parte do processo de realização pessoal, pode não ser necessária para todos os indivíduos, mas a maioria, para atingir os seus objetivos, precisa de autonomia em maior ou menor grau. Os seus esforços têm de ser empreendidos por sua iniciativa própria e têm de manter-se sob o seu comando e controle, levando em consideração a casualidade e confiando na providência divina. Viver da fé e do que faz em função de si mesmo e dos seus. A maioria das pessoas não precisam exercer essa iniciativa de forma individual, bastando que o façam como membros de um grupo pequeno. Assim, se meia dúzia de pessoas discutem um objetivo entre si e o realizam com sucesso através de um esforço conjunto, isto serve para a sua necessidade do processo de realização pessoal. Se, pelo contrário, operarem sob ordens rígidas vindas de cima, ou agirem sob a força da multidão, ou quando as decisões são tomadas coletivamente por um grupo tão grande que o papel de cada indivíduo é insignificante, sendo fiscalizado e controlado, e dependendo diretamente do que o sistema lhe proporciona, então não serve para o seu processo de realização pessoal. O processo de realização pessoal é impedido na nossa sociedade por uma falta de reais objetivos e esforço pessoal, assim como uma falta de autonomia e fé na dedicação aos objetivos. Mas também o é por causa das aspirações humanas que pertencem ao grupo 3, aquelas que não se podem satisfazer adequadamente, independente dos esforços que se façam nesse sentido. Uma delas refere-se à necessidade de segurança. As nossas vidas dependem de decisões feitas por outras pessoas. Não podemos controlar essas decisões, e geralmente nem sequer conhecemos as pessoas que as tomam. As nossas vidas dependem da manutenção dos padrões de segurança de uma central nuclear, por exemplo, ou de quanto pesticida chega à nossa alimentação, ou quanta poluição há no ar que respiramos, ou da competência do nosso médico, ou se perdemos o emprego, ou se conseguimos, pode depender das decisões feitas por economistas que trabalham para o governo, ou por gestores de empresas, etc. A busca pela segurança é por isso frustrada e resulta em uma sensação de impotência. Pode-se dizer que os homens primitivos estão fisicamente menos seguros que o homem moderno, em decorrência da sua menor expectativa de vida, mas a segurança psicológica não corresponde bem à segurança física. O que nos faz sentir seguros não é tanto uma segurança objetiva, mas uma sensação de confiança na capacidade que temos de tomarmos conta de nós próprios. O homem primitivo, sob a ameaça de um animal feroz ou da fome, pode lutar em sua própria defesa ou deslocar-se em busca de comida. Não tem a certeza de ter sucesso nestes esforços, mas em todo caso não se considera indefeso contra as coisas que o ameaçam e pode contar com Deus ao seu lado. Já o homem moderno é ameaçado por muitas coisas em relação às quais está indefeso: acidentes nucleares, carcinógenos na comida, poluição ambiental, guerras, aumento dos impostos, violação da privacidade por parte de grandes organizações e fenômenos sociais ou socioeconômicos de escala nacional e internacional, que podem pôr em xeque o seu modo de vida. O homem primitivo pode aceitar o seu risco estoicamente, confiando na providência divina. Faz parte da natureza das coisas. Não é culpa de ninguém, mas do acaso. Já as ameaças ao indivíduo moderno tendem a ser produzidas pelo homem. Não são produtos do acaso, mas lhes são impostas por outras pessoas cujas decisões, como indivíduo, ele é incapaz de influenciar. Por conseguinte, sente-se frustrado. Portanto, o homem primitivo tem uma grande parte da sua segurança nas mãos, enquanto a segurança do homem moderno está nas mãos de pessoas ou organizações que estão muito distantes ou são grandes demais para que se possa influenciá-las pessoalmente. Assim, a aspiração do homem moderno à segurança tende a recair nos grupos 1 e 3. Em algumas áreas, como comida, abrigo, etc., a sua segurança é garantida meramente à custa de um esforço trivial, enquanto noutras áreas não pode alcançar segurança. Fora este, nós temos muitos impulsos transitórios que são frustrados na vida moderna, pois correspondem ao grupo 3, que são produtos da propaganda do sistema. Eu espero sinceramente ter ajudado com este vídeo e
Gostaria que quem estiver assistindo pare para analisar se o problema é realmente o indivíduo ou o meio que lhe cerca.